Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para mais uma aula deste curso aqui, comentando este livro aqui, não somente pelas escrituras do Robert Sanchez, um livro, vou deixar a playlist aí nos comentários, onde estamos comentando este livro aqui. É uma coletânea de vários autores, inclusive do próprio Robert Sanchez, que é um ex-protestante, se converteu à fé católica, e ele tem uma trilogia aí, não somente pelas escrituras, Not by Faith Alone, Not by Bread Alone, que é sobre a Eucaristia, e talvez o maior livro dos tempos modernos contra o sola escritura. Então, antes de prosseguir aqui, né, vejam o link aí na descrição da editora Assunta, nossos lançamentos, comentar as 15 orações de Santa Brígida, meu livro, Nossa Senhora de La Salette e outros fatos extraordinários. Adquira aí na descrição. Temos o curso de Teologia Ascético-Mística totalmente gratuito, já tem 50 aulas. Eu não prossegui porque eu cheguei num ponto em que eu precisava estudar mais. Ficou um pouco mais difícil prosseguir, mas em breve sairão mais aulas dele. Que mais curtir, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e aproveitar já desejar um feliz ano novo a todos que acompanham o canal da Editora Assunta. Estamos no último dia do ano, vamos terminá-lo bem aqui com esse livro. Então, estávamos comentando o segundo capítulo aqui, que já tem alguns argumentos contra o sola escritura, argumentos de ordem filosófica e argumentos históricos. E eu citei algumas passagens interessantes, né? Uma delas que antes de Lutero já havia 18 traduções da Bíblia em alemão. Eu estou compartilhando este vídeo aqui no Threads, a rede social que é uma espécie do Twitter ou X do Meta aí, né, do grupo do Instagram, do Facebook, e já apareceu protestante falando, isso daí não tem nada a ver com o tema da sola escritura. É o seguinte, né, um livro quase 600 páginas aí, né, vai tratar de muitos aspectos aqui da sola escritura e vamos chegar até eles, e vai tratar um pouco da história em torno, né, essas coisas aí não estão diretamente ligadas ao sola escritura, né? Como por exemplo a quantidade de traduções antes de Lutero, né? Mas são coisas sim que de modo tácito ou até inconsciente vão moldando a percepção dos protestantes. Eles vão passar a pensar, nossa, então a igreja estava escondendo a Bíblia do povo, né? Então estava escondendo a Bíblia do povo sola escritura. Claro que não é um raciocínio que nem os protestantes usam explicitamente, né? Mas vai colaborando ali para formar esse imaginário, né? Então é normal assim numa investigação abordar pontos próximos, mas que não tocam diretamente no assunto. Primeiro, por isso que falei, né? Porque essas coisas influenciam, querendo ou não, essas narrativas, né? Mas também porque ajuda a fazer a indução, né? A gente coletar os dados necessários aí para discutir o tema, né? Então é um desenvolvimento natural, ainda mais num livro de grande fôlego, né? Então eu citei esse dado que eu acho muito interessante até para você poder usar em debate, né? Então está aqui no livro, você pode copiar daqui, né? Que é uma coisa que é dito muito frequentemente, né? Sobre este capítulo aqui, os problemas filosóficos e práticos do sola escritura, escrito por Philip Blosser, é o capítulo que eu menos gostei do livro, para falar a verdade. Eu acho que ele não se desenvolve de maneira muito natural.
e como posso dizer, vou até comentar um dos argumentos aqui, né? Uma das poucas coisas que não me agradou no livro, né? Um argumento que achei problemático, vou comentar já já, né? Sobre a questão da razão suficiente, né? Não gostei desse argumento em si mesmo, mas eu acho que foi um capítulo assim, não foi tão bem escrito em comparação com os outros. Claro, tem muitas coisas úteis aqui, mas ele destoa um pouco da qualidade geral do livro, né? Acho que não é muito assertivo na maneira de colocar os argumentos, né? Então, eu acho que vai ser um capítulo aí que vai causar uma certa estranheza aí, né? Apesar de ter muitas informações úteis, né? Não tô falando para você pular, que vai ser perda de tempo, né? Mas já tô adiantando assim, né? Porque como este capítulo está no início aqui, né? Talvez você pense, nossa, o resto do livro vai ser assim, né? Não, depois fica melhor. Então tenha um pouco de paciência por passar por essa etapa aí que depois melhora. Então, continuar a tratar aqui, né? Ele fala de vários efeitos do sola escritura, né? E também antecedentes históricos aí, então um deles até que fala que não houve durante 13 séculos o sola escritura. O primeiro a propor algo do gênero foi o Wycliffe, um teólogo inglês do século 13 ou 14, que eu não achei a data aqui. E só depois o Lutero aí vai usar como ponta de lança de seu movimento, né? Então, o sola escritura não tem fundamento aí na tradição cristã, né? Como também vai ficar claro que um ponto forte deste livro é o sola escritura nos Santos Padres, né? Santos Padres. Veremos que a patrística é muito clara em defender a tradição como critério e regra de fé. Então, comentamos um pouco os problemas filosóficos, problema de coerência, né? Esse daqui é um dos pontos aí, né? É antibíblico, não está escrito e não tem a prova positiva do sola escritura e ainda a tradição é defendida, né? Supõe tradições extra-bíblicas, né? Já falamos daquele ponto interessante em outra altura, né? 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 25, que Davi prescreveu muitas regras litúrgicas. Vou até ler aqui, né, que eu achei o versículo. Colocou a seguir os levitas no templo de Yahvé com símbolos, liras e cítaras, segundo as prescrições de Davi, de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, pois a ordem vinha de Deus por intermédio de seus profetas. Foi algo que foi escrito muito depois, né? O relato das crônicas aí que Davi fez. Então, em alguma nota aqui do livro também comenta, acho que é desse capítulo até, fala, a gente vai na Bíblia aí buscando informações aí sobre a liturgia e não encontra tantos detalhes quanto a gente gostaria, né? Fala que alguém decidiu assim, né? Então, coisas bem genéricas e parece que deixou para os sacerdotes ali tomarem suas decisões aí, né? Que mais? A Bíblia feita para ler na liturgia, né? A questão da lógica, né? Inconsistente, a sola escritura deveria estar na Sagrada Escritura, né? Uma distinção que passou por cima aqui, mas que é muito interessante, foi bem abordada aí no livro Nó Gordo e o Ovo de Colombo, do Túlio Cristo Folletti. Tem um vídeo para comentar esse livro aí. Distinção entre ontologia e epistemologia, né? O cânon da Bíblia, né? Claro, Deus escreveu a Sagrada Escritura e os livros são inspirados por eles mesmos, né? Mas tem a questão de como reconhecemos, né? E a gente fala do reconhecimento, o protestante lança a objeção de que
afirma que os livros só passaram a ser canônicos depois da intervenção da igreja, né? No sentido ontológico, né? Então há essa confusão aí, né? Porque também na questão da consistência, né? Estamos nessa seção aí da consistência, não tem uma regra que permita delimitar o cânon da Sagrada Escritura, né? Este livro não fala muito desse ponto, mas é um ponto muito, muito próximo e íntimo da sola Escritura, né? Que não dá para delimitar o cânon com base na própria Bíblia. E inclusive fala um pouco aqui, né, que não há um critério universal assim, né, porque houve várias discussões aí, né, sobre alguns livros, né, mas não trata muito aprofundadamente, né. Vamos passar aqui o argumento que eu não gostei, né, tá lá na página 81, até comentar aqui. O sola escritura viola o princípio de razão suficiente. Como Crift observa, o Peter Crift, famoso filósofo, ele também é ex-protestante, se converteu à fé católica. Ele tem livros aí do gênero assim, Jesus conversou com Sócrates, né, esses diálogos aí. Então, é um autor famoso. Aí mencionando Crift, citando: o sola escritura viola o princípio de causalidade, que um efeito não pode ser maior do que sua causa. A igreja e os apóstolos escreveram as escrituras, e os sucessores dos apóstolos, ou seja, os bispos da igreja, decidiram o cânon, a lista de livros a ser declarada como escritura infalível. Se as escrituras são infalíveis, então a sua causa, a igreja, deve ser também infalível. Eu não gostei desse argumento. É o seguinte, né? Vamos tentar entender. Princípio de razão suficiente, não é que eu sou contra ele, né? Tô só explicando aqui, né? Que eu vou dizer que há um pouco de discordância aí sobre a escolástica aceitá-lo ou não. Porque seria do Leibniz, do racionalismo, mas não é nem esse o ponto da crítica, né? Só estou dando uma contextualizada aí, né? Porque provavelmente vocês que estão me assistindo aí deve ter um pouco da cultura escolástica, enfim, né? Aí não se acha muitas informações sobre esse princípio lá, né? E a interpretação dele é um tanto quanto obscura, né? Na verdade, muitas vezes se interpreta, até por esse legado um tanto quanto racionalista, de um ponto de vista mais subjetivo, mas também do ponto de vista mais ontológico, mais objetivo, da causalidade, né? Então, o princípio de razão suficiente, né, um dos temas ao qual está ligado é quanto aquela coisa, né, até da existência de Deus, ou uma coisa tem sua razão de ser em si ou em outro. É um exemplo clássico aí, né? E se tem outro, então é uma coisa causada e suficiente aí, né, para a gente conseguir explicar adequadamente essa causa aí, né? Então trata da causalidade, né? Agora vamos então ao princípio aplicado ao sola escritura, a Bíblia, né? Falou que a igreja produziu a Bíblia, né? Sem dúvida, a igreja foi um instrumento para escrever a Sagrada Escritura, né? Vários profetas a escreveram, né? Do Antigo Testamento, como também do Novo, São Paulo, São Pedro. Então a igreja verdadeiramente foi um instrumento da Sagrada Escritura, né? Na sua produção. Mas a Bíblia foi produzida por virtude de Deus também, né? Então há uma causalidade composta aí, né? Tanto a pessoa que escreveu quanto a virtude de Deus, né?
Então, eu acho que o problema do argumento é que coloca em termos muito ontológicos aí a inspiração da Sagrada Escritura. Claro, por outro lado, do ponto de vista epistemológico, aí sim, né? Esse é o argumento mais comum, né? Esse sim eu acho muito forte, eu mesmo uso, né? Porque todas as pessoas numa disputa teológica alegam estar inspiradas por Deus e como vamos saber quem está inspirado de verdade ou não, né? Aí sim tem a igreja como critério epistemológico, né? Entre vários outros fatores aí, né? A questão de que, enfim, se Deus escolheu escrever, né? Fazer uma revelação escrita, então, pela própria natureza da linguagem, se presume, ao menos do ponto de vista mais provável, né, na ordem mais comum das coisas, né, se presume uma comunidade, um grupo que vá saber reconhecer aquele escrito, né? Então, do ponto de vista epistemológico, sim, né? Mas ao que me parece, este argumento aqui coloca em linhas ontológicas aí, né? Até um pouco indo contra a distinção que ele mesmo fez algumas páginas anteriores, né? Então, este argumento não me agradou e acho um tanto quanto problemático aí, né? E fala, né, o princípio de causalidade, né? Como falei, né, dá a entender que seria na ordem ontológica. E é engraçado que mesmo ao longo do próprio capítulo, assim, né, fala que a infalibilidade do Papa, da Igreja, né, é por assistência divina, né? Mas enfim, né, eu achei um pouco confuso essa argumentação aqui, né? Vamos então a outra série de argumentos aqui deste capítulo 2, problemas de autoridade. É improvável, por uma questão histórica, né? Aí sim, né? Eu tinha me preparado antes, eu até comentei a coisa do Wycliffe, e também cita o São Newman, né? Na época em que o livro foi escrito, não tinha sido canonizado ainda, né? São Newman era um protestante anglicano e virou católico, né? Então, ele mesmo estudou e descobriu que não havia o solo de escritura nos primeiros séculos, né? Inconsistente com a prática da igreja do Novo Testamento. Bom, aqui eu acho que é bem auto-evidente, até pelo título do capítulo aí, né? Que Jesus e os próprios apóstolos ensinavam oralmente, assim, né? Então se presume a tradição, né? Até em outro lugar aqui do livro, né? Que fala que seria muito estranho o Paulo tá ensinando assim, né? Falando, não, meu ensino aí é infalível aí, né? Mas vai chegar um tempo aí que eu não vou ser mais infalível aí, né? Vou dar a escritura para vocês aí vocês não acreditem mais em mim. Faz uma piada aí nesse gênero, assim, né? Para mostrar que é uma coisa bastante improvável, né? Mas mesmo depois da morte, assim, né? Fala, depois da minha morte aí só vai valer a escritura, hein? Não vai valer a pregação aí, né? Então muito esquisita essa mudança aí de critério, né? Terceiro, negligencia as influências extra-bíblicas sobre seus adeptos. Deixa eu só confirmar aqui. Isso daqui é ao longo da história, né? Que tem um das influências extra-bíblicas sobre os protestantes ao longo do tempo e no momento em que se deu a reforma protestante, né? Essa daqui, então, ao longo da história, né?
que nos Estados Unidos, né, como bem sabemos, a igreja protestante tem um caráter aí de favorecer o americanismo, o liberalismo, o individualismo, doutrinas tipicamente americanas, né? Isso já não é tão o padrão aí da Alemanha. Inclusive aí, teoricamente, poderíamos colocar sempre, até numa perspectiva nacionalista, que daria muito certo, né? A própria igreja anglicana já desde o início tinha esse caráter nacional aí, né? Ligado à coroa, ao Henrique VIII. Então, o que eu extraio daqui, né? Se todo mundo tem uma tradição, uma influência extra-bíblica com a qual vai interpretar o texto, seria muito conveniente que houvesse uma tradição oficial de Deus, né? Justamente para se sobrepor às tradições e influências mundanas, né? Porque é muito difícil abstrair assim e praticar uma sese de só ficar com a Bíblia e nenhuma tradição aí para interpretá-la, né? Nenhum viés assim, né? Teríamos que ter a iluminação do Senhor para, entre aspas, né? Que viés geralmente é negativo, né? Termos o viés divino ao interpretar a Sagrada Escritura, né? 4. Negligencia as influências históricas extra-bíblicas sobre si. Então, na formação do próprio sola Escritura. Então, a pergunta que se faz nesta sessão aqui, muito interessante, é que as pessoas que defenderam o sola Escritura, o Lutero, o Zwinglio e tantos outros, eles eram neutros ou eles tinham alguma finalidade por trás? E as pessoas que aceitaram esse discurso, elas eram neutras? Elas estavam somente preocupadas com a palavra de Deus? Era o único propósito delas? A história, se a gente for avaliar bem, não. É documentado aí que na Alemanha da época, né? Claro, na verdade, era uma outra distribuição política, né? Estou falando Alemanha para facilitar aqui, né? A unificação da Alemanha foi no século XVIII, aí, né? Antes havia vários reinos separados aí, né? Então eles estavam chateados que tinham que pagar muito dinheiro a Roma aí, né? Dízimo assim, né? Então houve uma questão financeira aí de que eles não queriam dar mais o dinheiro para a igreja, né? E havia um interesse financeiro aí, né? Não é que eles estavam simplesmente aí buscando o puro evangelho, né? Eles queriam se aliviar financeiramente. Também muito se diz assim, a igreja de Roma quer manter o poder sobre os outros, controle, não sei o que lá, esse tipo de discurso, né? Mas isso vale para o outro lado também, né? Quer dizer, né? Ainda com mais força, né? Porque essas coisas aí também é só da esfera do provável e improvável, né? Porque pode ser um poder dado realmente por Deus. E nós defendemos o poder que Roma tem é dado por Deus, né? De dirimir questões, enfim, de estabelecer leis eclesiásticas, né? Mas podemos levantar a questão para o outro lado também, né? Será que não havia uma desobediência, uma tentativa de se emancipar, fugir do controle? Então havia todo um jogo de interesse, né? Então, se vale para um lado, podemos levantar esses aspectos aí para o outro, né? Questão do individualismo, né? Uma questão que pode ser, no fundo, o interesse pessoal do orgulho pessoal, né? Supõe que a Bíblia
pode ser compreendida sem a tradição. Aqui eu não separei nada específico. Tem vai falar da Trindade aí, né? É aqui nesse... Acho que está em outro lugar, assim, né? Mas enfim, né? Há doutrinas muito difíceis e, por exemplo, a da Santíssima Trindade, né? Até diz em 2 lugares do livro, acho que diz uma vez nesse capítulo e depois vai falar em outro, que a primeira pessoa provavelmente, né, usar o 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17 para fundamentar o sola escritura foi um ariano, numa disputa aí com o Santo Agostinho. O nome dele era Maximino. Então usou esse versículo aí para negar a tradição e defender a heresia ariana, enquanto Santo Agostinho defendia a tradição e a autoridade da igreja, né? E com efeito a Trindade é muito, muito difícil. Em alguma altura do livro coloca um argumento interessante, né? Acho que é na súmula de pergunta de objeção e respostas, né? Alguém coloca assim, mas a Trindade também não está explícita na Bíblia, então só a Escritura não precisa estar explícito. Uma das linhas de argumentação dos protestantes, né? Há vários problemas com isso. Um deles é que a Trindade é uma coisa muito complexa, assim, né? É o maior mistério da fé e realmente desafiava os limites da razão humana, né? Então é até natural que haja vagas menções na Sagrada Escritura, né? Porque as pessoas não iriam entender ali na época, ali, né? Era só uma questão, sei lá, de fé mesmo e que ia precisar de muita reflexão e conversa para estabelecer, né? Só a Escritura já é uma ideia fácil de compreender, né? Se fosse realmente a doutrina bíblica, nosso Senhor Jesus Cristo a teria confirmado de maneira fácil e simples, né? Então, moralmente falando, assim, é impossível extrair a Trindade da Sagrada Escritura sem a tradição. Claro, pela tradição sabemos que está lá, mas fica muito difícil o discernimento. Leva compressões anacrônicas. Não, tem outro capítulo antes. Leva um outro subcapítulo. Leva a interpretação errônea dos santos padres. Enfim, né? Um argumento interessante aqui, né? Claro, tem a questão do anacronismo, né? Mas eles citam, sei lá, até por exemplo, o Cirilo de Alexandria aqui. As palestras catequéticas de Cirilo. Aí tem algum trecho que parece sugerir o sola escritura, né? Mas se esquecem que ele defendia muita tipologia, né? Defendia todos os sacramentos e uma tipologia muito pesada. Então é uma coisa meio complicada usar os santos padres, porque os protestantes não têm um compromisso de segui-los, né? E mesmo assim, né, no geral, os autores defendiam a tradição, como vai ficar mais claro ao longo do livro, né? Lembra compreensões anacrônicas e distorções de fatos. Era público e notório a hierarquia episcopal no início. Fala em distinguir matérias dogmáticas de matérias disciplinares. É algo até interessante a se pensar aí, né? Os protestantes não entendem quando algo é disciplina da igreja e quando algo é dogmático, né? Que a igreja tem o poder de estabelecer leis. Fala em compreender o princípio de desenvolvimento doutrinal. Aí a analogia do Carvalho do São Newman, que a fé era um brotinho lá no início e já estava objetivamente dada, assim como o Carvalho, né? Mesmo sendo pequenininho, invisível, vai crescendo com o tempo e vai
virando uma grande árvore. Mas objetivamente é a mesma coisa, né? Substancialmente está lá, né? Assim também é o desenvolvimento doutrinal. Aqui eu acho até que não coloca esta linha de argumentação, mas todos os grupos devem aceitar algum nível de desenvolvimento doutrinal. Não tem um grupo assim que é 100% parado no tempo, né? Ainda mais discutindo com protestantes, né? E Newman mostra que há evidência mais forte para a crença no purgatório na igreja primitiva do que para a crença do pecado original. Então, muito interessante, porque o protestante dá por certo o pecado original, mas isso era bem obscuro antigamente, né? Até os ortodoxos aí tem uma certa, até um ponto de disputa aí com os católicos aí, né? Qual que é o verdadeiro sentido aí do pecado original, né? Aqui tem a citação, né? Retomando aquela questão da Trindade, né? Contudo, há um problema aqui. Primeiro, porque a clareza da dedução trinitária se baseia na credibilidade prima facie de algumas interpretações do Novo Testamento. Ou seja, depende muito do valor da tradição. Só a Escritura, outro ponto aqui, dificuldade de distinguir o ensino oficial de opinião privada. Porque como a igreja hierárquica, visível, aí a gente consegue discernir bem as coisas, né? Já que os protestantes é muito difícil distinguir, não parece haver um critério muito sólido para distinguir, sei lá, os presbiterianos, que até estudam bastante geralmente, para aquele que tem a igreja de esquina, né? E a igreja, este capítulo aqui é interessante que ele vai desfazendo alguns equívocos sobre a igreja, né? Para um protestante que esteja lendo o livro pode ser muito útil. Diz aqui: igreja nunca afirmou que as opiniões privadas de qualquer ser humano são infalíveis. Então o Papa é infalível em algumas condições, né? Em avaliar a história. Vai falar dos erros de tradução, né? Tem a do Romanos 3, versículo 28, a somente pela fé, né, famosa de Lutero, mas também traz citações aqui de que há críticas entre protestantes que as traduções são tendenciosas, né? Até cita aqui a nova Peyton conclui, a nova NIV, New International Version, não é só muito fácil de ser lida, ela é lamentavelmente tendenciosa e paroquial. Então, não sei qual que é o problema exato dessa tradução, mas geralmente os protestantes atenuam o fator da tradição, né? A importância dela, né? Se a gente pegar os versículos católicos para a tradição, na tradução boa, né, e comparar com as protestantes, eles geralmente dão uma atenuada aí, né? Anarquia hermenêutica, aquela coisa de... Aqui até cita uma estatística, 28 mil denominações na época, tirado em Enciclopédia Oxford do Cristianismo Global de 1982. E é isso. Acho que não tem mais nada aqui, né? Só queria dar uma visão geral sobre este capítulo e depois comentaremos se a Escritura ensina ou só a Escritura, escrito pelo próprio Robert St. James, e este capítulo certamente será muito interessante aí. Então, muito obrigado, meus caros, reze por mim neste ano novo, rezarei por vocês. Vamos começar bem o ano novo aí pregando a verdadeira visão da Bíblia, né? A visão católica dela. Então é isso, meus caros, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.